Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física Clássica e Matemática. Vamos falar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que é associação de resistores em série. Conceito de nó. Nó é a junção de 3 ou mais ramos de circuito. Então vejamos aqui um exemplo. Nós temos aqui um circuito com 3 ramos que eles se ligam. Dessa maneira nós temos um nó, temos uma junção. Aqui temos um circuito com 4 ramos. Eles têm uma interligação, então nesse caso também nós temos um nó. Porém, verificamos aqui nesse circuito que não há uma junção com ramos. Então, aqui não é nó, assim como também verificamos nesse circuito que um circuito ele passa por cima de um outro circuito. Neste caso, também não é nó. Vamos analisar essa animação e fazer a seguinte pergunta: que tipo de circuito nós temos aqui nesta animação? Vamos estabelecer, temos 2 terminais, o terminal A e o terminal B, onde passará uma corrente elétrica. Essa corrente passa pelo primeiro resistor, seguindo a outro resistor, ela vai passando a corrente, chega a um outro resistor, seguindo seu fluxo, chega a mais um resistor, outro resistor, e vai passando a sua corrente elétrica, chegando a mais outro resistor e outro resistor. Verificamos aqui que ele é um circuito em série porque não há uma junção entre eles, ou seja, não existe uma ramificação, portanto não há um nó. Por esse motivo, eles serão percorridos por uma mesma corrente elétrica. Associação de resistores em série. Um resistor é um componente eletrônico passivo projetado para introduzir corrente elétrica em um circuito. Sua função principal é limitar o fluxo de corrente elétrica, ajustar o nível de tensão ou dividi-la em um circuito eletrônico. Resistores em série podem ser substituídos por um único resistor equivalente R. Não importa qual seja a combinação ou complexidade da rede de resistores. Todos os resistores obedecem às mesmas regras básicas definidas pela Lei de Ohm e leis do circuito de Kirchhoff. Em uma conexão em série, se algum resistor for quebrado ou ocorrer uma falha, todo o circuito é desligado. A construção de um circuito em série é mais simples em comparação com um circuito em paralelo. Por exemplo, se esta lâmpada do circuito em série ela queimar ou ela quebrar, o que vai acontecer é todo o circuito ele será desligado, porque não vai passar, em função de esta lâmpada estar queimada, uma corrente elétrica no circuito. Resistência equivalente de resistores em série. Para calcular a resistência equivalente de resistores em série, basta somar os valores das resistências individuais. Vamos entender melhor como calcular a resistência equivalente. Nós temos nessa animação uma tomada com 2 entradas. Vamos chamar essa entrada de terminal A e essa entrada de terminal B. A essas entradas será aplicada uma tensão elétrica.
Esquematicamente, nós vamos estabelecer o terminal A e o terminal B desta maneira. No terminal A, nós iremos ligar a 3 lâmpadas. A essas lâmpadas, nós vamos dizer que são resistência 1, resistência 2 e a resistência 3, por onde passará por esse circuito uma corrente elétrica I. A cada resistor haverá uma tensão diferente. Temos a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3. Ou seja, essa tensão total ela será repartida em 3 tensões. Uma parte importante é que a intensidade de corrente é a mesma que passará por cada resistor. E a tensão total é a tensão na resistência 1 mais a tensão da resistência 2 mais a tensão da resistência 3. Assim, podemos estabelecer que dessas 3 resistências podemos representar por uma resistência equivalente, ou seja, uma resistência que irá representar as 3 resistências desse circuito, por onde passará essa corrente I. Temos que tensão é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Assim, podemos dizer que a resistência equivalente total, que é U, ou seja, resistência equivalente vezes I, é igual a resistência 1 vezes a intensidade de corrente I, mais a resistência 2 vezes a intensidade de corrente, mais a resistência 3 vezes a intensidade de corrente. Ou seja, a resistência equivalente é igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3, porque nós simplificamos nessa fórmula a intensidade de corrente. Um caso particular é com relação ao número de resistores iguais em série, ou seja, a resistência equivalente é igual a o número desses resistores vezes a resistência em série, ou seja, resistência equivalente é igual ao número de resistores vezes a resistência em série. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a um conteúdo de qualidade.